A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, nós estamos muito felizes pela grande oportunidade que nosso Pai Celestial nos concede, podemos proclamar uma palavra de fé, uma palavra de esperança que anuncia a volta do Senhor. Esperamos que você, na sinceridade do seu coração, você esteja aberto nesse momento para receber esta palavra, que esta palavra realmente não volte vazia. Eu vou falar sobre um tema muito importante, um assunto muito crucial, muito decisivo na nossa vida. Até quando estaremos dentro dos templos? O tempo hoje. Meus queridos, existe uma frase muito importante da direção dos líderes religiosos da Igreja Católica, quando ela cita essa frase que eu queria citar aqui antes de ler o texto da Bíblia para a nossa inspiração hoje. Essa frase que diz assim: no laçá-los esta eclésia. E significa dizer, traduzindo para o bom português, está dizendo que não há salvação fora da igreja, não há salvação fora dos templos. E eu agora quero voltar para o que diz o Senhor Jesus Cristo e o que ele fala sobre essa questão. Vamos nos transportar através das eras passadas e chegar lá, de frente ao templo de Jerusalém, e ali está Jesus. E está Jesus com os discípulos, alguns discípulos. E os discípulos estão maravilhados porque eles estão de frente ao templo de Jerusalém, o orgulho da nação judia, o orgulho de Israel, a referência da religiosidade do povo de Israel, o centro da religiosidade do povo de Israel. Era uma tarde, um fim de tarde, o sol batia nas colunas machetadas do templo, e a visão era por demais incrível, aquele templo com as suas colunas brancas, o sol batendo e refletindo nelas, mas também refletindo nos sacerdotes que passavam com as suas vestes talares, suas barbas brancas, suas túnicas, e era um quadro por demais impressionante. E os discípulos, maravilhados, falaram para o Senhor Jesus as seguintes palavras. Mateus capítulo 24, leiamos o que diz a palavra. Mateus 24, verso 1 a 3, está escrito assim, olha o que diz. 24, verso 1 a 3, assim está escrito na palavra: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus vaticinou a destruição daquele templo, o centro da religiosidade dos judeus, a referência da religiosidade deles. Tudo era voltado para o templo. As palavras que estão lá nos Salmos, quando o salmista diz: alegrei-me quando disseram vamos à casa do Senhor, estava se referindo a Jerusalém, a cidade de Jerusalém, onde estava o templo, a peregrinação que eles faziam. Eles vinham de muitas partes de fora de Israel, eram os prosélitos judeus. Eles convergiam para os encontros, principalmente a Páscoa, as festas, e a cidade enchia de gente. A referência era o templo, mas Jesus disse uma palavra muito dura, profética, que balançou o coração dos discípulos. Queridos, hoje as religiões se fundamentam também em sistema
de estruturas feitas por homens. Estruturas essas que não são permeadas de tradições, de invenções dos seres humanos, que fogem do está escrito, do assim diz o Senhor, estão apegadas aos templos. Para ela, essa salvação só está nos templos. Nulos salus, esta é a eclésia. Não há salvação fora dos templos, fora da igreja. Mas acontece que não é dessa forma. A pergunta vem agora, que não quer se calar. Até quando o povo de Deus estará atrelado ao sistema templocentrista? Até quando eles estarão na ignorância, à mercê de algo que não condiz para os dias que estamos vivendo? Mesmo porque nós estamos voltando às nossas origens. Nós estamos voltando à igreja como ela começou. A igreja primitiva não tinha templos. Enquanto o templo existiu, os irmãos iam lá para ministrar a palavra, porque lá era referência de encontro de milhares de pessoas. E ali no pátio do templo, eles iam para pregar. É ali que houve 4.000 conversões. Uma pregação de Pedro e os demais. Não era um lugar que por obrigação, por salvação. Não, é tanto que foi destruído. Depois de destruído, eles não tinham templo, eles não tinham sinagogas, a igreja era em casa. Duas modalidades de reuniões da igreja primitiva, da igreja que o Senhor Jesus estabeleceu, que os discípulos deram continuidade, era encontro em casa, igreja em casa, e no cenáculo. O cenáculo era uma casa com sala grande, era uma casa maior. A casa de Pedro era um cenáculo. E ele se reuniu para adorar, para partir o pão, se reuniu para orar. A igreja se reunia nos lares. Mas vamos agora entrar num ponto muito importante, alguns esclarecimentos da serva do Senhor, que eu acho muito importante, para que a gente possa se inteirar e a gente possa ter uma compreensão mais acurada, mais definida dessas questões. Até quando nós estaremos, até quando a igreja estará nos templos? É tudo questão de decisão de fórum íntimo, uma decisão de cada pessoa que está no templo voltar para a origem, porque nos dias que estamos vivendo é o tempo do retorno. De como começou, assim termina. Não há nada de novo debaixo do sol. Eu tenho dito sempre que a questão dos acontecimentos da igreja, do povo de Deus, ela se dá não numa linha linear, mas é circular. O que foi será, não há nada de novo debaixo do sol. Então vejamos. Veja só aqui, voltado aqui para a questão do templo, saída do templo. Aqui diz o seguinte: o anjo da misericórdia dobrava então as asas para descer do áureo trono, a fim de dar lugar à justiça e ao juízo prestes a vir. Mas o grande coração amorável de Cristo intercede ainda por Jerusalém, que lhe escarnecera as misericórdias, desprezando as advertências, e estava a ponto de mergulhar as mãos em seu sangue. Tão somente, se tão somente Jerusalém se arrependesse, não seria ainda demasiado tarde. Enquanto os derradeiros raios do sol poente paravam sobre o templo, as torres e cúpulas, não a levaria algum anjo bom ao amor do Salvador, desviando-lhe a condenação? Formosa e ímpia cidade, que apredejara os profetas, que rejeitara o Filho de Deus, que por sua impenitência se prendia em cadeias de servidão. O seu dia de graça estava quase passada.
Mas a mina dos olhos de Deus, como dizem eles, a mina dos olhos de Deus não se resume, queridos amados, em estrutura de argamassa. Não. A mina dos olhos de Deus se resume uma experiência de cada um de nós no âmbito da obediência a Deus. Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aqui está uma cidade condenada, com toda a sua estrutura religiosa condenada, porque deixaram os caminhos do Senhor. E isso aqui não foi só aqui. O tempo que veio outras estruturas religiosas, a mesma coisa. Como eu disse, é a obediência, é fazer a vontade de Deus, não é aparência, não é estrutura. Mas continuemos. Aqui o Desejo das Nações, página 578, é um relato impressionante que corrobora com essa questão. Amados, preste atenção agora, uma coisa importante. Da queda de Jerusalém passaram os pensamentos de Jesus ao mais amplo juízo. Na destruição da impenitente cidade, viu ele um símbolo da final destruição a sobrevir ao mundo. Aquilo que aconteceu lá. Espera aí, mas não era uma estrutura religiosa? Não seguia a Deus? Não professava seguir a Deus? Sabe o que eu estou dizendo? Que ali na realidade, um símbolo do que vai acontecer nos dias que estamos vivendo. É um símbolo daquilo que vai acontecer no dia que estamos vivendo. É muito importante nós atentarmos para isso. Cristo previu os seus discípulos da destruição de Jerusalém e dos sinais que ocorreriam antes da vinda do Filho do Homem. Todo o capítulo 24 de Mateus é uma profecia a respeito dos acontecimentos que precederão esse evento, e a destruição de Jerusalém é usada para representar a última grande destruição do mundo pelo fogo. É profundo, é sério isso aí. Não nos apeguemos às coisas, às estruturas, a tradições. O nosso crivo é o assim diz o Senhor, está escrito. É disso que nós temos que nos ater, nessa experiência. Amados, queridos, o Senhor vive e seu Santo Espírito preside em toda parte. Não deve prevalecer a impressão de que Bear Creek é a Jerusalém do mundo e que todos devem subir para lá a fim de prestar culto. Ele está falando aqui do centro da estrutura adventista, como começou, Bear Creek. Eles começaram a se desenvolver ao redor dessa cidade, a criar estruturas, megas estruturas, hospitais, casas publicadoras, escolas, coisas impressionantes. E lá era tido como Jerusalém, e todo mundo convergia para lá, a mesma coisa está acontecendo nos dias de hoje. Eles mistificaram a questão da religiosidade, colocando estrutura como sendo o ponto central da experiência. Queridos, Deus é o nosso professor, e os que desejam desenvolver os seus talentos no lugar onde estão serão favorecidos por professores enviados por Deus para instruí-los, professores que se têm preparado a fim de realizar uma obra para o mestre. É uma citação dela também muito importante. Queridos, amados, quando Cristo estivesse suspenso da cruz do Calvário, teria terminado o tempo de Israel como nação favorecida e abençoada por Deus.
A perda de uma alma que seja é calamidade infinitamente maior do que os proveitos e tesouros de todo o mundo. Entretanto, quando Cristo olhava sobre Jerusalém, achava-se perante ele a condenação de uma cidade inteira, de toda uma nação. Sim, aquela cidade e nação que foram as escolhidas de Deus, o seu tesouro peculiar. Grande conflito 21. Mas por quê? Por quê? Porque deixaram a palavra, porque deixaram a vontade de Deus e emergiram em tradições de homens, ensinamentos de homens. Sabe? É isso que está acontecendo no dia de hoje. As estruturas religiosas, os megas templos, eles fazem uma estrutura de ensino que divergem frontalmente da palavra de Deus. O sincretismo do mundo com a religião, o sincretismo das práticas pagãs com até a Bíblia. A forma de enganar é muito sutil, é aterradora. Jesus disse que seria uma situação de engano que estaria prevalecendo antes da volta dele, que se possível até os escolhidos, os eleitos seriam enganados. É muito terrível o tempo em que vivemos. Olha para o que diz as Escrituras Sagradas, Apocalipse 12:12. A Bíblia diz que há de vós a terra e povo que nela habitais, porque o diabo sabe que pouco tempo lhe resta. Todas as artimanhas, toda a sua estruturação milenar, desde a sua queda, tudo que ele aprendeu, tudo que ele sabe de mal, ele está jogando como última cartada nesse momento. E a nossa segurança não está escrito no assídio do Senhor, na fé que temos que ter, a fé que foi dada aos santos. Amém. Satanás tentou Jesus de uma forma direta, ofereceu tudo a Jesus, tudo, mas Jesus soube arrebater de forma precisa. Isso. Satanás sai, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca. Está escrito, Satanás, ele disse. Está escrito, está escrito, está escrito, Satanás. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Queridos, queremos viver? Por que as religiões, por que as estruturas, as megas estruturas de templos estão fadadas à destruição, como também foi Israel? Porque deixou o plano da palavra, aquela palavra que ele sabia muito bem, que seca-se a erva, murcha a flor. Seca-se a erva, murcha a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Não nos enganemos. Não nos enganemos. Não nos enganemos, irmãos, que o tempo é poder mais sério. Será que nós estão entendendo o que estou falando, irmãos? Será que estão compreendendo, estão alcançando o grau de revelação que nós estamos aqui anunciando?
Estamos entendendo, amados? Nenhuma nova organização. Aqui não se trata de nenhuma nova organização, mas é uma nova organização, como Israel se tornou uma nova organização. Israel se tornou uma nova organização, com toda essa estrutura de ensino, sua estrutura teológica, com tudo aquilo que eles professavam ser e comunicavam para o povo. Os seus ensinamentos eram de uma nova organização. Não era aquela organização que Deus tinha levantado com um povo que seguia Deus, somente a Deus, a sua palavra, está escrito, os profetas, as revelações dos profetas. Não, Israel agora é uma nova organização. E Jesus disse: olha, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribado. A mesma coisa está acontecendo no dia de hoje. Nós estamos aí ao nosso derredor, um sistema tempo-centrista que é uma nova organização. Uma nova organização. Tudo que está aí são novas organizações que nos contemplam de forma clara, evidente, assim diz o Senhor. Novas organizações permeadas de ensinamentos que são de homens, tradições. Uma nova organização, nenhuma nova organização. Depois da passagem do tempo, Deus confiou a seus fiéis seguidores os princípios preciosos da verdade presente. Esses princípios não foram dados aos que não tiveram parte na proclamação da primeira e da segunda mensagens angélicas. Eles foram dados aos obreiros que haviam tomado parte na obra desde o começo, no escrito 129. Uma nova organização. O que está saindo do templo são seres, pessoas que estão reivindicando a fé dos pioneiros, né? A fé que uma vez foi dada como revelação a uma igreja, a um povo, porque eles estão enfrentando uma nova organização, novos ensinamentos, estão confrontando isso aí e estão sendo expulsos. Você entende o que nós estamos querendo dizer? Você está pegando? Os que passaram por essas experiências devem ser firmes como uma rocha aos princípios que nos tornaram, aqui estamos no 27º dia. Que princípios foram? Esses princípios que ela falou que foram 50 anos, que foram trabalhados, foram tirados arestas, e através de busca, longas horas de oração, reunidos, clamando a Deus pela verdade, como é feito aos santos. E agora eles tinham isso, essa revelação, mas começa um ataque, como aconteceu com Israel. Israel foi atacada, Israel foi sacudida, Israel foi atacado por forças sombrias, a ponto de se imergirem numa dimensão de ensinamentos que não tinha mais nada a ver com a do reino. A mesma coisa acontece. Devem ser cobreiros de Deus, ligando o testemunho e selando a lei entre seus discípulos, os que tomarem parte no estabelecimento da nossa obra sobre o fundamento da verdade bíblica, os que conhecem os marcos do caminho, que indicam o trilho certo, devem ser considerados obreiros de mais alto valor. São desprezíveis, são rejeitados, caluniados, mas o céu os tem como obreiros de mais alto valor. Mais alto valor. Queridos, eles podem falar por experiência pessoal quanto às verdades a eles confiadas. Esses homens não devem permitir que a sua crença se transforme em descrença, não devem permitir que a bandeira do terceiro anjo lhes seja arrebatada das mãos. Cumpre manter o princípio de sua confiança firme até o fim. Amados,
O Senhor declarou que a história do passado repete-se-á ao entrarmos na obra finalizadora. Toda a verdade que Ele deu para estes últimos dias deve ser proclamada ao mundo. Toda a verdade. Toda coluna por Ele estabelecida deve ser fortalecida. Não podemos desviar-nos agora do fundamento estabelecido por Deus. Não podemos agora entrar em nenhuma nova organização, pois isto significa a apostasia da verdade. Manuscritos 129. Nós estamos vendo estruturas religiosas, megas estruturas ricas, comerciais, que se desviaram da verdade, que estão em franca apostasia e que se tornam inimigos daqueles que são verdadeiros baluartes, colunas do palácio, e são atacados. Você não imagina as lutas que temos para prosseguir, para avançar, as indiferenças ao redor. Só temos indiferenças. Você está proclamando a mensagem de Deus através das redes sociais. Você pensa que tem pessoas ali com determinação para compartilhar, para dar uma palavra de ânimo, para contribuir de alguma forma? Tem não. Nem aqueles que sabem dessa verdade, eles somam junto. Uma letargia assombradora que toma de conta. É desestimulante? É desestimulante, mas ninguém pode se desestimular. Ninguém pode, fracassar. Quem coloca a mão no arado não pode voltar para trás, tem que avançar sempre, com ousadia e determinação. Eu sei que Deus vai levantar muitas pessoas sinceras, fiéis, pessoas que têm um amor profundo pelo Senhor, um amor forte, como nas palavras do profeta, lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 4, um povo que ama a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, com todas as suas forças. Esse povo existe. Não são muitos, são poucos, mas eles existem. Eles amam a obra do Senhor, aceitam os desafios. Não tem nada que estimule ao redor. Te marca uma reunião muitas vezes, nunca chegou no horário do povo. E a maior dificuldade, ou ainda dorme. O tempo difícil que nós estamos vivendo, ou indiferença cruel no povo. Mas tem os sinceros, os fiéis. Não é, irmão Lima, sobre a chuva serolha, que eu vi aquele material muito importante. Meus queridos, não podemos desviar-nos agora dos fundamentos estabelecidos por Deus. Você quer saber dos fundamentos estabelecidos por Deus? Procure as Escrituras Sagradas. Na medida que você vê os fundamentos estabelecidos por Deus, tal qual está escrito, e que você vê que diverge completamente do que está em estruturas, megas estruturas, que a olhos humanos são lindas, brilham, uma aparência de quem vive mas está morta, um elefante branco, coisa estrutural, coisa fantástica, mas que não contempla no seu interior, na sua essência, os fundamentos estabelecidos por Deus. Então você toma a tua decisão. Aonde estão os fundamentos estabelecidos por Deus? Na palavra. Não é estrutura religiosa. Eu não sou de A ou B ou C, eu sou de Cristo, como disse Paulo. Então siga a palavra. É para você ir para alguma estrutura religiosa? Não, ninguém está chamando você para estrutura religiosa. Essa não é a proposta. Não é estrutura religiosa, não é placa. Não, é você se posicionar ao lado da verdade. Seu antalaia, seu instrumento de Deus nas suas mãos. Ser envolvente, dedicado.
para que os outros que não conhecem, conheçam, porque um salvo salva outro. Interessado pelo reino de Deus. Mesmo agora, em contagens regressivas, e o tempo urge. Não podemos agora entrar em nenhuma nova organização, pois isso significaria a apostasia da verdade. Na organização com CNPJ, na estrutura de homens? Não. Nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém. Por que não pereceu? Por que nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém? Porque estavam fundamentados. Seus pés estavam sobre a rocha. Todo aquele que ouve a palavra do Senhor Jesus e coloca em prática, é como aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Pode ver destruição, mas não vai alcançá-lo. Porque seus pés estão sobre a rocha. Não sobre fundamentos de homens, não sobre a areia movediça, nas estruturas de tradições humanas e ensinamentos humanos. Não, sobre a rocha, a palavra. Cristo fizera aos seus discípulos um aviso, e todos os que creram em suas palavras aguardaram o sinal prometido. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, disse Jesus, sabei que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade saiam. São palavras do Senhor Jesus, palavras proféticas, palavras aplicadas naquele tempo de Jerusalém destruída, conforme a profecia. E como Jerusalém, a cidade de Jerusalém, é um símbolo dos dias que estamos vivendo, aplica-se também a nós nos dias que estamos vivendo. Esse é o conceito, essa é a referência, é harmonizar, um pouco aqui, um pouco ali, preceito sobre preceito, regra sobre regra, e nós temos entendimento. Queridos, o mundo não deve ser introduzido na igreja e como ela casasse, formando um laço de união. Por esse meio tornar-se a igreja verdadeiramente corrupta. E como foi declarado em Apocalipse, covil de toda ave imunda é aborrecível. Testemunho para ministros, Páginas 205. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O nosso amor é a Deus. E quando é que nós amamos ao Senhor? Quando guardamos os seus mandamentos, quando fazemos a vontade dele. Está escrito, assim diz o Senhor. Nós amamos o Senhor, que obedecemos. Amados, queridos, a profecia do Salvador relativa aos juízos que deveriam cair sobre Jerusalém há de ter outro cumprimento, do qual aquela terrível desolação foi, senão tênue, sombra. Na sorte da cidade escolhida, podemos contemplar a condenação de um mundo que rejeitou a misericórdia de Deus e calcou aos pés a sua lei. Grande conflito 36, a sua lei. Dirijo-me ao povo de Deus que está hoje mantendo firme a sua confiança, que não se apartará da fé que uma vez foi dada aos santos, que está em pé em meio das trevas morais destes dias de corrupção. A palavra do Senhor para vós é: e fogarei em Jerusalém e exultarei o meu povo. Isaías 65, verso 19. Necessitamos de uma reforma completa em todas as nossas igrejas. O convertedor poder de Deus deve se penetrar na igreja, buscar o Senhor todo o fervor, abandonar os vossos pecados, esperar em Jerusalém até que sejais revestidos de poder do alto. Esperar em Jerusalém. Esse é um ponto aqui central da nossa mensagem. O que esperar em Jerusalém? Eles usam esse texto aqui, os que estão no templo, para dizer: olha, nós não podemos sair de Jerusalém, nós temos que esperar em Jerusalém. Eles usam essa parte aqui, Espírito de Ninguém sai, espera em Jerusalém.
Mas é que é isso mesmo que diz a palavra? Não é isso que a palavra diz. Jesus disse que era para sair para os montes. Não se aplica ao mesmo quadro profético ali da situação de Jerusalém, não se aplica também nos dias de hoje? Tem que sair para os montes, tem que sair. Quem estiver no campo, não volte. O que é ficar, esperar em Jerusalém? Tentemos então para a palavra. Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, Atos 1:4. Esperar o quê? A promessa do Pai. Qual foi a promessa do Pai? Atos 1, verso 8. O derramamento do Espírito Santo. Jesus derramou ou não derramou o seu Espírito? Não cumpriu-se? A espera não foi só até ali? De lá para frente foi contagem regressiva, porque esperar em Jerusalém a promessa do Pai, o derramamento do Espírito Santo sobre eles. Queridos, expulsar-vos-ão das sinagogas. Ainda mais, vem a hora em que qualquer que vos matar julgará prestar um serviço a Deus. E isto vos farão, porque não conheceram o Pai e nem a mim. Por que vão expulsar? Ei, por que vão expulsar? Por que vão matar? Por quê? Porque não conheceram o Pai nem a mim. Estavam totalmente envolvidos em tradição de homens, envolvidos na crença de uma trindade, 3 deuses, que a Bíblia não ensina, e descartaram a verdade declarada do assim diz o Senhor, do está escrito, que é só o Pai e o Filho. Não conheceram o Pai e nem a Jesus. Porque Jesus disse que a vida é eterna. Qual é a vida eterna? Jesus disse que o quê? A vida eterna é essa, que conheço a ti como o único Deus e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Essa é a vida eterna. Onde é a passagem, lembra? João 17:3. Vou ler essa passagem. Isso mesmo, João 17:3. Profunda ali, né? João 17:3. João 17:3. João 17:3. Está escrito na palavra: e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa é a vida eterna. Você que tem a vida eterna? Então você conheça o único Deus verdadeiro, o Pai eterno, e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. E está em João 16, aí, veja a passagem, tremenda. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos é o sinal de fuga para os cristãos judeus. Eu pergunto, os exércitos romanos já cercaram Jerusalém? Já cercaram Jerusalém. Olha o movimento ecumênico, olha as ideias para a implantação do domingo, o estandarte de Roma, a principal bandeira de Roma. Ele já fez o cerco já está feito. Olha a ameaça por cima de ameaças, olha a besta que sai da terra e a besta que sai das águas. Olha a unidade, olha o ecumenismo, olha toda a estruturação que já vem se fazendo desde o Concílio Vaticano II. Eu já tenho falado tanto sobre essas coisas, já temos dito tanto sobre essas coisas. Cada dia que passa, nós ficamos impressionados com a exatidão profética do assim diz o Senhor, do que está escrito. O exército já cercou Jerusalém.
Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era um sinal de fuga para os cristãos judeus, assim, o arrogar-se a nossa nação o poder, no decreto que torna obrigatório, ela se arroga já se arroga nos passos, no poder legislativo. É a nota do dia, essa questão de se traçar um decreto esse inspirado e pedido lá no Concílio Vaticano II, não, no Concílio Vaticano II não, lá na Carta Dies Domini, lançada pelo Papa João Paulo II, quando ele diz que apela para o poder legislativo, para que fundamente, que faça valer a questão da guarda do domingo. Assim o arrogasse já aconteceu. O tapete vermelho já foi colocado para que esse poder pisasse o chão da fé protestante, e os Estados Unidos, a besta que sai da terra, recebido e aplaudido, ovacionado. Você lembra daquela cena impressionante? Os grandes, os militares, os soberanos da nação americana aplaudindo de pé, ovacionados. Tudo já está tudo esquematizado. Assim o arrogar-se nossa nação o poder num decreto que tornou obrigatório o dia de repouso papal será uma advertência para nós. Será então tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório ao sair das menores para os lares retirados e lugares solitários entre as montanhas. Segundo o filme Salato para 166, é para sair da cidade. Eu já tenho falado sobre sair da cidade. Nós temos que sair das cidades. As cidades estão condenadas. Não dá para ficar nas cidades. Você viu o que aconteceu recentemente aí? O que está acontecendo? É assustador. Ninguém vê isso nas montanhas. Eu não vejo isso nas montanhas. Eu não vejo isso fora das cidades. É tanto que quando eu chego, eu vejo um quadro horripilante de terror. Parece um filme de terror. A humanidade. E olha, foi a primeiro evento. O segundo está chegando. Aquele pastor lá, ele não está falando bobagem não. Que eu fiz a dublagem. Não falando bobagem não. Queridos, Cristo diz o seguinte: daqueles que se ufanam de sua luz, mas não andam nela. Nós somos amigos dos olhos de Deus, somos intocáveis, assim dizia o povo de Israel. São meninos dos olhos de Deus. Nós somos a igreja de Deus. Israel também dizia, se ufanava disso. Cristo diz o seguinte: daqueles que se ufanam de sua luz, mas não andam nela. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós outros. E tu, Cafarnaum, adventistas do sétimo dia, que tiveram grande luz, que te ergues até os céus, com referência a privilégios, serás abatidas até aos infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operam, teria ela permanecido até hoje. Review Handheld, Eventos Finais, página 49. Amados, a seriedade dessas declarações é de pasmar e nos sacudir. Não brinquemos. Esta palavra não volta vazia. Nunca voltou vazia a palavra do Senhor, suas revelações. Ela está falando ali, corroborando o que diz a palavra de Deus, que está escrito. Queridos, amados, passai pela cidade. Quando eu li essa passagem aí isso aqui é o capítulo 9, meu coração treme e aperta. Passei pela cidade após ele e feri, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais, matai velhos e jovens e virgens,
e meninos e mulheres até exterminá-los. Mas está todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Ezequiel 9, versículo 5 e 6. Vemos aí que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Os anciãos, aqueles a quem Deus dera grande luz, e que haviam ocupado o lugar de depositários dos interesses espirituais do povo, haviam traído o seu depósito. Eram culpados. Meus queridos, a primeira, a segunda e a terceira mensagens angélicas devem ser repetidas. O chamado deve ser dado à igreja. Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e coito de todo o espírito imundo e coito de toda ave imunda aborrecível. Espírito de Profecia, página 109. Queridos, isso aqui é importante, preste atenção nisso aqui. A mensagem do terceiro anjo deve realizar a sua obra de separar das igrejas um povo que assuma a sua posição sobre a plataforma da verdade eterna. O mundo não deve ser introduzido na igreja e com ela casar-se, formando um laço de união. Por esse meio tornar-se a igreja verdadeiramente corrupta, e como foi declarado em Apocalipse, convívio de toda a ave imunda e aborrecível. Se essa igreja se unir com o mundo e com as coisas que há no mundo, ela se corrompeu, se vendeu, se prostituiu. Não é mais igreja de Deus. Mediante essa solene advertência, o povo será despertado. Milhares e milhares nunca ouviram palavras como estas. Com assombro eles ouvem o testemunho de que Babilônia é a igreja. Mas que igreja? Que igreja? Os protestantes? As filhas? A mãe? Que igreja? Não, aqui está falando da igreja que não tinha nada disso, nada. Ela tinha no seu bojo, na sua essência, a verdade, e seguia a verdade. Está falando da igreja que é detetora do nome de Deus, que Deus levantou. Caída por causa de seus erros e pecados, por causa de sua rejeição da verdade que lhe foi enviada desde o céu. Elas tinham uma verdade e rejeitou essa verdade no decorrer do tempo. Se apostatou da verdade. Ele está falando dessa igreja. Que igreja? Um grande conflito para 12. Que igreja? Que igreja? Antes da visitação final do juízo de Deus sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal revivamento da primitiva santidade, como não tem sido testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito de poder de Deus serão derramados sobre seus filhos, sobre os seus filhos, não é sobre uma denominação religiosa, uma estrutura religiosa de homens, sobre os seus filhos. Nesse tempo, muitos se separarão daquelas igrejas em que o amor deste mundo suplantou o amor por Deus e sua palavra. Conflito do século, para 164. Quem é? Quem é? Aqui estão claramente representados dois grupos distintos, a partir de um grupo que outrora foram unidos. Os membros de um desses grupos estão resistindo à vontade de Deus. Eles deixaram o lado dos fiéis e verdadeiros e agora estão resistindo às advertências do Espírito de Deus. Viu, Rangel? 341. Querido, vamos lá. Olha o desfecho desse todo. Vi que Deus tem filhos honestos
Deus tem filhos honestos. Entre os adventistas nominais e as igrejas caídas. E antes que as pragas sejam derramadas, ministros e povos serão chamados a sair dessas igrejas. E alegremente receberão a verdade. Satanás sabe disto. E antes que o alto clamor da terceira mensagem angélica seja ouvido, ele suscitará um excitamento nessas corporações religiosas, a fim de que os que rejeitaram a verdade pensem que Deus está com eles. Sério. Ele espera enganar os honestos e levá-los a pensar que Deus ainda está trabalhando pelas igrejas. Mas a luz brilhará, e todos os honestos deixarão as igrejas caídas e tomarão posição ao lado dos remanescentes. Amém. Tomarão a posição ao lado de quem? Remanescentes. Primeiros inscritos, página 261. Primeiros inscritos. Amados, mas naquele dia, bem como na ocasião da destruição de Jerusalém, livrar-se ao povo de Deus todo aquele que estiver escrito entre os vivos. Isaías 4:3. Cristo declarou que virá a segunda vez para reunir a si os seus fiéis. E todas as tribos e terras se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade. Amados, queridos, irmãos, o tempo urge. Eu tenho que tomar posição. Você tem que tomar posição, decisão. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureçar os vossos corações. Buscar o seu encontro, se pode achá-lo e invocar enquanto ele está perto. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 8, ele diz: nada podemos contra a verdade, a não ser em favor da própria verdade. Que Deus abençoe a todos vocês e que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Até o nosso próximo encontro. Amém. Eu sou o pastor Aurélio Gomes. Se você gostou desse vídeo, dê o like, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para receber novos vídeos. Graça e paz.